Gente, vamos continuar falando de governo, mas agora falar da nossa casa, uma disputa importante que está acontecendo no governo Lula, que deixou o presidente Lula ali uma queda de braço importante entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia, que é a questão da exploração de petróleo no Amapá, pela Petrobras. Bom, semana passada, né, só para a gente relembrar, o IBAMA negou o pedido de exploração feito pela Petrobras por uma série de motivos, mas de uma forma simples e tosca, vou falar que basicamente a Petrobras não deu garantias suficientes se acontecesse um acidente de como que a Petrobras iria conseguir controlar o problema. Bom, isso gerou um mal-estar danado dentro do governo, uma crise entre o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Minas e Energia. O presidente Lula ontem deu uma declaração, nem carem lá, né? Eu vou ver isso quando eu chegar no Brasil, mas assim, não vejo... Ele tá ocupado com a Rússia. Com a Ucrânia, eu vou ver isso quando eu chegar no Brasil, mas assim, esse ponto que a Petrobras quer explorar... Fica a 500 quilômetros do Amapá, não vejo muito problema. Enfim, ele não deu uma resposta. O fato é que ele vai chegar aqui e vai ter que se entender. O problema é que a ministra Marina Silva, se a gente for retomar, ela brigou com o PT e com o governo no segundo mandato do presidente Lula, exatamente por uma questão assim, em relação às hidrelétricas, que a Dilma... Belo Monte, especialmente. Isso, que a Dilma queria, enfim, dar andamento. E deu. As hidrelétricas, sim. E nesse episódio, a queda de braço quem ganhou foi a Dilma. Foi a Dilma. Agora basta saber quem que vai ganhar agora, né? Porque... A ministra Marina Silva ficou sem falar com o presidente Lula e sem negociar com o PT, negociar politicamente, né, falando, até o ano passado. Até se juntar à campanha do presidente Lula, o que demorou muito para acontecer, e aí depois virou ministro do Meio Ambiente. E a reunião entre os dois aconteceu com o Lula dando uma declaração de consciência de desenvolvimento sustentável, que era uma questão transversal, ou seja, tentando fazer o discurso 10 anos depois, que a Marina queria que ele tivesse bancado. Exato. Quando ele deu razão a Dilma. E que a gente precisa ver se vai bancar agora, né? Exato. Então a questão é, o compromisso que o Lula fez na campanha para ter o apoio de Marina Silva de volta, valerá agora que não é mais treino, é jogo? Não, engraçado não, né? Um componente aí da nossa conversa, o presidente do IBAMA falou nesse final de semana que não vai ceder à pressão política. E aí, enfim, eu não sei nem como seria isso, mas se o IBAMA tem uma decisão, ninguém pode passar por cima disso, né? Na verdade, o que o IBAMA é uma briga entre Marina Silva, IBAMA e Petrobras e o ministro do Minas e Energia, né? Cada um com sua empresa ali no ringue. A questão é que o IBAMA posiciona que a Petrobras precisa fazer um estudo de viabilidade desse projeto, levar essa questão mais a fundo, né? Com mais responsabilidade. E esse é um pedido super antigo, né, da Petrobras. Exatamente. Então, conseguiram colocar tudo. O que o IBAMA está fazendo, na verdade, é isso. E aí, de novo, né, eu já vou passar a palavra aqui para você, mano, mas, de novo, eu vejo um erro de estratégia que, eu não sei se é de comunicação ou de governo, porque, de novo, né, o Lula começa a sua gestão, né, esse terceiro mandato, falando de pauta verde, leva a Marina Silva para várias viagens internacionais, a Marina consegue ali algumas promessas de fundo de investimento sustentável, que é super bacana para o Brasil, é onde a gente realmente pode ser protagonista, porque nós temos a maior floresta tropical do mundo, né? E aí, de repente, não se fala mais disso, a gente não vê mais o Lula falando do Fundo Amazônia, né? A Marina está super esquecida, a gente não vê mais a Marina em nenhuma viagem. Desconectada, né? Parece. Totalmente desconectada, não acompanhou ele agora no G7 para falar sobre essa pauta. E, de repente, vem aí, de novo, a Petrobras com essa história, né, de explorar petróleo ali, como se a gente precisasse dessa pauta, porque a gente sabe que a grande questão hoje nossa do Brasil são as refinarias, a gente
gente precisa encarar esse projeto de refinar o nosso próprio petróleo, porque a gente acaba extraindo e vendendo barato para depois comprar, né? Não faz, é esquizofrênico, né? Não faz o menor sentido o que acontece hoje no Brasil. E aí, de repente, ele para a pauta e resolve lá terminar a briga do Zelensky com o Putin. Quer dizer, deixou a confusão em casa e foi para lá que aquela... Então não faz sentido, é um erro estratégico de novo. Exato, e mais uma vez eu acho que não é um erro de comunicação, é um erro de estratégia política, de qual é a direção, o norte político, ou seja, não dá para culpar a Secretaria de Comunicação, o erro é do presidente, cabe ao presidente ter clareza de qual é o rumo do seu próprio governo. E eu adicionaria a esse contexto, Elaine, o fato de que o Lula vem falando agora sobre carro popular, de financiar, subsidiar a indústria automobilística para fazer com que o preço do carro popular baixe, ou seja, há o ressurgimento no discurso do governo, em contradição com a forma como o governo começou, prometendo uma economia verde, ao ressurgimento agora de um discurso muito típico do PT desenvolvimentista, que é um investimento em combustível fóssil, seja pela mudança da política de preço da Petrobras, ou por esse estudo de exploração de petróleo no contexto da bacia amazônica, seja pelo subsídio a carro, que é um transporte individual, super poluente, e, enfim, que é uma agenda, no fim das contas, que para mim remete a Getúlio Vargas. É um retrocesso, né? Porque enquanto a gente tinha que estar discutindo energia limpa, a gente está falando de combustível fóssil. E vai na contramão do que o mundo está fazendo. A própria União Europeia já determinou o fim do carro a combustão até 2030. E aí, de repente, o Brasil, que é o país que devia protagonizar esse cenário, também trazer essa ideia para cá, né? Tropicalizar essa ideia de acabar com o carro a combustão e fazer com que as empresas automobilísticas, o setor automobilístico, investisse na questão da energia limpa, não. Né? Sabe que hoje eu estava ouvindo o podcast do O Globo, se não me engano, e eles ouviram a ex-presidente do IBAMA. E ela estava falando do potencial que o Brasil tem em relação a energias limpas, né? De conquistar, por exemplo, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem a capacidade de conquistar em 2045 a política de carbono zero. Mas para isso precisa ter vontade, mas a gente tem a capacidade para conseguir isso e a gente está discutindo outras coisas. Exato, é muito triste. E aí, enfim, não é uma questão de idade, mas as ideias do Lula envelheceram. O Lula não se atualizou. O mundo tem outra pauta. O Lula continua falando, como eu disse, ecoando Getúlio Vargas com uma política que já se esgotou e que deu errado. O Brasil pode liderar o mundo do ponto de vista de se transformar numa potência ambiental, porque nós temos ativos para isso. Nós temos... E isso eu acho que é um discurso que foi muito usado durante o governo Bolsonaro e que agora ecoa de alguma forma no governo Lula, que é uma oposição entre o desenvolvimento da região amazônica e a pauta ambiental, porque esse discurso de não, a gente precisa do petróleo na Amazônia e tal, ecoa uma ideia, inclusive o senador Randolfo Rodrigues deixa a rede, o partido da Marina Silva, em protesto por essa decisão, ecoando uma ideia de que... Diz que até o Ricardo Salles falou assim, bem-vindo ao time. Exatamente. E aí ele respondeu, ficou puto. Não é nada disso. Nunca vou fazer parte do seu time. Mas na prática tá fazendo, sim, né? Sim. Porque é essa oposição entre o desenvolvimento, entre o caminho do futuro, entre geração de renda e a preservação do meio ambiente. Não existe essa dicotomia. O mundo hoje pede uma economia verde. Há muito dinheiro para ser trazido para o Brasil e para ser explorado no Brasil com o paradigma de uma economia verde, com o mercado de carbono que precisa... tem uma agenda enorme para a gente avançar que o governo nem fala. Sim. E que nós podemos ser a grande potência mundial, né? Exato. E ninguém está olhando para isso. E Lula prometeu fazer e não fez, né? Eu não sei, eu acho que está faltando aí uma coordenação desse governo, né? Eles abriram muitas frentes e não sabem o que fazer, né? Agora, eu tô curiosa com esse desfecho.
Porque, por um lado, tem o meio ambiente, que é a bandeira master aí do governo Lula quando se elegeu, né, agora. E, por outro, tem uma questão e tem um lobby gigantesco envolvendo essa questão da exploração, né? Da permissão da exploração de petróleo ali naquela região pela Petrobras. Vai ser uma queda de braço dura ali. E eu diria mais, ele está colocando em xeque a permanência da Marina Silva, isso. que Exatamente. mundialmente é uma figura super importante para ele E ter na pasta, né, do meio ambiente, né? Qualquer brasileiro pode ter lá suas diferenças, mas a verdade é que a Marina lá fora é muito respeitada. E só, o fato dela ir em 2, 3 viagens no início desse ano já trouxe a promessa de muito dinheiro dos fundos de investimento sustentáveis. Então, perder a Marina Silva, ainda mais numa situação como já vivida no passado, vai ser muito ruim para a imagem do governo Lula lá fora. E o dano reputacional do Brasil, aí pensando para além de governos, porque o governo Bolsonaro gerou um dano reputacional enorme, mas que eu acho que é muito otimismo achar que porque mudou o governo, a reputação já se reconstruiu. A Marina é um ativo fundamental para a reconstrução dessa reputação. Então, se porque o governo... a imagem dela nunca retrocedeu, Exato. né? Exato. Então, se o governo perder a Marina por uma discordância de política ambiental, eu acho que a reputação volta toda a estaca zero. E ainda com a decisão de um órgão técnico. Exato. Que foi referendado pelo presidente, mas que todo o órgão, a equipe técnica pediu por aquela decisão, por vetar. E que durante o governo Bolsonaro, nas vezes em que o presidente ou agentes políticos, ministros, tentaram peitar decisões de órgãos técnicos, toda a atual base do governo Lula reprovou com muita veemência. E agora estão tentando passar por cima de um órgão técnico. Ou seja,